Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer falar aqui com vocês. Hoje nós vamos apresentar nosso projeto de pesquisa do Armário Inteligente de Baixo Custo para gestão e controle de estoque de ferramentas de usinagem, como parte da avaliação somativa referente à disciplina de metodologia do trabalho científico. Como integrantes do nosso projeto de pesquisa, nós tivemos os docentes Sandra Mônica e o Roberto Pátaro, e gostaria de apresentar também os discentes Daniel Solivo, Eric Roberto, Felipe Romão, Giovanni Paes, Henrique Venâncio, Matheus Henrique e eu, Marcos Rocha. A nossa apresentação foi dividida seguindo essa estrutura, começando pela introdução, objetivos e revisão de literatura, seguido dos procedimentos metodológicos, funcionamento do projeto, cronograma e orçamentos, e por fim ainda deixamos um espaço para vocês tirarem suas dúvidas. Agora, contextualizando um pouco o nosso projeto. No século XXI, a indústria em geral passou por um processo de modernização muito avançado. No ramo da usinagem, essa modernização significou o aumento do número de máquinas e também do número de processos possíveis de serem realizados nas peças. E, por consequência disso, houve a necessidade de um maior nível organizacional para as ferramentas de usinagem, para garantir que elas estivessem sempre disponíveis e evitar paradas de máquinas. Como as dimensões das ferramentas de usinagem são pequenas, elas são comumente guardadas em armários industriais. E com o crescimento da indústria 4.0, surgiram os armários inteligentes, como forma de automatizar e personalizar os sistemas de estoque de ferramentas, possibilitando identificação e rastreamento dos itens que são armazenados neles. Porém, esse tipo de tecnologia é muito caro e não é muito inclusivo para pequenas empresas. E é justamente aí que surge o nosso problema de pesquisa, de como tornar esse armário mais acessível. Partindo dessa pergunta, também surge a nossa justificativa, que é para promover e garantir esse alto padrão organizacional às pequenas empresas que ainda operam com poucos recursos. Assim, nossos objetivos foram desenvolver um armário inteligente de baixo custo, mudar a sua forma de funcionamento convencional para uma alternativa mais barata e ainda mostrar como esse armário, atrelado a um sistema adequado e com a indústria 4.0, pode ser capaz de prever as necessidades do setor. Boa noite a todos. Bom, dando início à revisão literária, vou começar com o nosso tema sobre usinagem, tá? Basicamente, entende-se como usinagem a remoção de material, tá? Em uma forma de cavaco, através de uma ferramenta de corte. A usinagem ela tem vários processos, tá? O mais comum aí que a gente conhece são torneamento, fresamento, furações, e ele pode ser desenvolvido em vários tipos de maquinários, tá? Isso em decorrência do processo que a gente estiver desenvolvendo e também em decorrência do produto final que a gente vai estar fazendo, tá? Bom, de uma forma geral, a usinagem é muito importante no âmbito mundial para a indústria, pelos seus benefícios, né? Principalmente para atender um acabamento superficial muito bom, alta produtividade. Ela também consegue atender uma grande geometrias até difíceis, né? Geometrias difíceis ela consegue atender, e por isso as empresas elas optam por esse tipo de processo. Então ela está adentrada dentro dos perfis das indústrias navais, indústrias petrolíferas, hospitalar também, aeronáutica, automotiva e entre outras, tá? Focando em específico no nossa problemática, é atender a fluidez, né, das máquinas em decorrência do controle de estoques para as ferramentas de corte em específico, tá? Então é muito comum chegar na empresa, pode parar porque é uma parada de máquina, pode ter que mudar o processo no meio do caminho por conta de uma ferramenta. Então, atender esse controle, garantir que não aconteça essas divergências do processo, e também a parte financeira mexe bastante com isso também. Então, uma ferramenta que pode ser X valor, pode ser que de imediato pode custar até duas vezes o valor para você ter ela de última hora. Vou passar para o próximo tema, seria a parte de ferramentas. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouco sobre as ferramentas. Muitos aqui já conhecem, né? Já trabalham na área da usinagem. Então, vamos lá. O que são as ferramentas? São instrumentos
utilizados para realizar tarefas específicas, principalmente modificar ou transformar materiais. Na fabricação mecânica, por exemplo, né, usamos as ferramentas de corte para fazer a remoção de material de uma peça, dando a ela, né, a forma, acabamento e as dimensões exatas que ela precisa. Ou seja, sem essas ferramentas a gente não consegue chegar ao seu resultado final. Como vocês podem ver aqui na imagem, temos fresas, brocas, insertos para torneamento, fresamento, entre outros, né, alargadores, máquinas, e por aí vai. Agora, será que o custo das ferramentas é realmente tão alto? Pessoal, segundo estudos da área, o custo direto dessas ferramentas representa só entre 1% e 5% para a produção de uma peça só. Mas aí temos os custos ocultos, que seria o quê? Má organização, tempo parado procurando ferramenta e retrabalhos. Aí, somando esses custos ocultos, esse valor pode chegar até 30% do custo total. E é aí que entra o nosso armário inteligente, né? Como ele pode ajudar a gente nesse cenário? Ele organiza, monitora e controla o uso dessas ferramentas, né, de forma bem prática e acessível, com sensores de carga e um sistema conectado. Ele ajuda a reduzir desperdícios, né? Também economiza tempo e ele pode avisar quando for preciso repor alguma ferramenta. No fim das contas, a empresa ela gasta menos, produz mais e ainda melhora a sua gestão de recursos. Agora eu vou passar para o Felipe Romão falar um pouco sobre gestão para vocês. Boa noite. Primeiramente, nenhum projeto é feito sem uma boa gestão. O que é a gestão? É o processo de organizar, planejar e dirigir os recursos de uma organização da melhor forma. Envolve a tomada de decisões, o gerenciamento de pessoas, recursos e garantir a eficiência da operação. Seu propósito é alcançar metas e objetivos diversos de forma competente e satisfatória, além de ganhar o comprometimento de seus funcionários levado pela motivação. Isso foi um artigo sobre gerenciamento de ferramentas de Adir Júnior, que tivemos como referência no nosso projeto. Outro tópico também que é indispensável no projeto é a gestão de custos. Fazer o gerenciamento de todas as despesas da empresa da melhor forma possível para garantir a saúde financeira da empresa. É um ciclo de atividades que permite planejar e controlar os custos da empresa, dos mais variáveis até os mais fixos, para garantir que nenhum recurso seja usado de forma não eficiente. Outro tópico também importante é a gestão de processos à distância. Trata-se ali de como a parte de gestão tende a melhorar o nosso projeto, que é o supervisor ali que vai operar ali o armário, ele não precisa estar sempre na empresa. Ele pode, por exemplo, ele saiu, foi fazer uma visita para um cliente para poder planejar um novo projeto. Nisso ele fechou o projeto com o cliente e vai então começar a produção. Ele não precisa chegar lá na empresa, ele já pode fazer lá diante da empresa do cliente a compra já das ferramentas que ele precisa para esse novo projeto, para essa produção. Boa noite. Agora eu vou estar falando um pouco do tópico que talvez seja mais importante, que é o estoque. Eu vou falar um pouco sobre o que ele nos proporciona. Organização e padronização, eu acho que seria o mais oficial por conta de uma pequena ou média empresa. Os seus operadores, eles não têm organização, o estoque pode estar afetando na usinagem. Um tópico também que eu não posso deixar de citar é o tempo de troca de ferramenta. Muitas das vezes a gente está operando e de repente a máquina para, a ferramenta quebra e a gente chega no estoque e não tem uma ferramenta ali para repor. Como o Giovanni disse, muitas das vezes tem que mudar a operação, envolve várias questões
que o estoque ele vai nos ajudar nessa. Então, quando a gente precisar trocar uma ferramenta, ser de urgência ali, ele sempre vai estar nos ajudando. Um tópico também que é evitar a paralisação da máquina. Nessa questão, o estoque ele vai estar sendo, vocês vão ver no projeto, no funcionamento do projeto, que a ferramenta nunca vai estar em falta, por conta de ser uma compra ali rápida, então sempre vai estar abastecido e ferramentas guardadas no estoque. Facilita a compra de ferramentas, que é, como eu disse, né, será uma compra muito online, né, então assim que tiver uma falta de ferramenta, o estoque ele vai estar ali, vai estar sempre com ferramentas guardadas. Boa noite, eu vou falar sobre a indústria 4.0. Primeiro eu vou ler uma citação que foi muito importante para a construção do nosso projeto. O termo indústria 4.0 é comumente associado à quarta revolução industrial, com uma nova abordagem que integra os conceitos da internet das coisas, a IoT, com a automação industrial, conferindo inteligência aos processos de manufatura e permitindo a produção personalizada para diferentes empresas. Patini, 2020. Como ele disse, o termo indústria 4.0 foi a quarta revolução industrial. Ela foi muito importante para digitalização avançada nos processos de produção. E entre ela tem a internet das coisas, que foi muito importante no nosso projeto, que ela é os sensores e dispositivos conectados entre si e a internet, coletando e trocando dados em tempo real. Como o Romão disse, o cara pode fazer a compra das ferramentas da casa dele, não precisa estar na empresa, porque tá tudo em tempo real, ele sabe o que tem e o que não tem na empresa. E também a Big Data, que é a coleta e a análise massiva dos dados para evitar as falhas e também para melhorar no processo. E eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto também. O nosso armário inteligente foi um armário com um custo muito baixo e com a digitalização do monitoramento do estoque de ferramentas, utilizando as tecnologias acessíveis, como o sensor de carga. E o sensor de carga para monitorar todas as ferramentas que entram e saem. Tendo um peso, se saiu, vai gerar um dado lá no computador. E também, ele é uma inovação muito simples também. Porém, como ela pode ser muito simples, você pode achar que não vale a pena, mas ela pode ser muito produtiva na área dos processos de manufatura de uma ferramentaria, uma empresa de usinagem, representada por conectividade e uma inteligência de dados. Agora eu vou estar falando sobre os procedimentos metodológicos. A gente teve a oportunidade de fazer as pesquisas bibliográficas e exploratórias. Acho que a parte mais importante para mim foi poder conversar um pouco sobre o professor. Ele contou um pouco sobre a experiência dele dentro da área. Tive a oportunidade de ver também coisas que eles fizeram nas antigas empresas deles. A gente também fez um levantamento de recursos mecânicos e eletrônicos. A gente entrou em contato com alguns conhecidos, onde tivemos uma visão ampla sobre orçamentos também, que a gente vai falar. O planejamento do protótipo e do orçamento baseado em croquis, a gente fez no Solid. A gente pôde desenhar um pouco também sobre o nosso projeto, onde foi o mais importante para a gente. Boa noite. Funcionamento do projeto. Esse é um croquis do nosso projeto. Ele tem 1,20 m, 80 de largura e 50 de profundidade.
ele pesa em torno de 40 quilos, ali um tablet. E funcionamento, ele é por sensores de carga, como já falaram aí, e esses sensores de carga vai detectar o peso das ferramentas, e então vai vir detecta o peso, e aí a gente vai estar sabendo ali, saiu tal ferramenta, saiu essa ferramenta, e quando der um alarme, está faltando 3 ferramentas, aí gera um alarme, que aí já vai direto para compras. E vamos lá. E com isso gera menos perca de tempo, porque você montagem de ferramenta, principalmente nós que trabalha com molde, essas coisas, tem que fazer uma montagem de 20 ferramentas, aí na hora que você vai montar não tem tal ferramenta, e isso ajuda bastante. Basicamente é isso, a gente consegue ter um controle maior do nosso estoque, evitando desperdício ou até mesmo a falta. Então, tanto a gente pode ter um número muito grande de ferramentas inadimplentes, fica sem utilização nenhuma, como pode ter a falta delas, que também gera grande prejuízo. Para a elaboração e execução do nosso projeto, elaboramos um cronograma com base nas dificuldades de cada tarefa que tivemos ao longo do semestre. Começamos pela pesquisa bibliográfica, que foi feita nos 2 primeiros meses, seguida pela coleta de dados, o tratamento de dados, a redação do trabalho e a nossa revisão, que foi feita ali para fazer com calma, corrigir possíveis erros do trabalho, para que fosse entregue da melhor forma. E por fim foi realizada a entrega da nossa pesquisa. E aqui está o orçamento. Nós usamos 3 recursos. Esse daqui é o mecânico. Nosso maior gasto vai ser com as chapas. O resto vai ser bastante econômico. Recursos elétricos. Aqui o nosso maior gasto vai ser no tablet. E o recursos humanos, que aí contou com nós tecnólogos e com o serralheiro. E aqui está o orçamento final, que deu no total de R$ 7.678. Queria agradecer primeiramente a Deus, depois a instituição Senai Roberto Manche, a professora Sandra e ao professor Roberto Pátaro, que nos ajudou também no projeto, e a todos vocês aqui que estão prestando atenção na apresentação. E é isso.